Já se imaginou chegando no aeroporto, nervoso, ansioso, porque vai passar pela imigração? Passa dias antes da viagem pensando quais perguntas vão fazer. Eu não falo inglês, como é que eu vou responder? Que idioma que eu vou falar? Então calma, que esse vídeo é para você. Vou te falar exatamente quais são as principais perguntas que são feitas no processo de imigração, como você vai se preparar para respondê-las e não, correr o risco de cair numa armadilha ou de ser interrogado porque está respondendo mal as perguntas, ou até mesmo correr o risco de ser mandado de volta para casa porque não soube responder bem uma pergunta. Então fica ligado, se você não me conhece, meu nome é Bruno, aqui no canal eu dou dicas de planejamento de viagem, então vem comigo entender quais são as principais perguntas feitas na imigração e como respondê-las. Lembrando que as perguntas que eu vou falar aqui são feitas em praticamente todos os processos de imigração em todos os países. É evidente que os mais rígidos para a entrada são Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Nova Zelândia. São países desenvolvidos, que costumam ser um pouquinho mais rigorosos no processo de entrada, costumam fazer o maior número de perguntas, até porque o número de imigrantes ilegais nesses países são maiores, mas são perguntas genéricas, tá? Super tranquilo de responder, você tem que manter a calma. Importante que você responda em inglês, se você dominar o idioma. Caso você não fale inglês, você pode solicitar um tradutor. É evidente que se você estiver num país de língua portuguesa, como Portugal, você vai responder em português. Países de língua espanhola, é mais fácil da gente entender o espanhol, compreender e responder em português de forma devagar, também é super tranquilo, eles vão entender. Caso você prefira ainda não fale nenhum idioma, nenhuma outra língua, é legal que você faça uma carta explicando os motivos da sua viagem e todas as demais perguntas que eu vou colocar aqui. Eu vou responder basicamente 10 perguntas nesse vídeo, que são as mais básicas feitas no processo de imigração. Aí você pode fazer uma carta resumindo todas essas 10 perguntas brevemente, tá? Então vamos lá para a primeira pergunta, que é a mais básica de todas, que é: What is the purpose of your visit? Que é, qual que é o motivo da sua viagem? E a primeira regra, gente, para responder qualquer pergunta feita na imigração é ser claro, objetivo, responder exatamente o que está sendo perguntado. Não precisa dar uma explicação enorme do que é o motivo da sua viagem ou qualquer outra pergunta. Não precisa criar uma história, uma novela. Responda o que está sendo perguntado de forma educada e simpática. No caso da pergunta do motivo da viagem, o oficial de imigração está querendo entender se a razão pela qual você está entrando no país bate com o visto que você está entrando. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente, brasileiro, precisa de visto para entrar no país. Então, aqui no vídeo eu vou falar do motivo de turismo, o principal motivo que a gente viaja. Então você vai ter lá, o visto americano é o B1, B2, que é para entrada a turismo nos Estados Unidos. Se você chega lá e ele te pergunta qual é o motivo da sua viagem, você fala que você vai estudar, não vai condizer com o tipo de visto que você está entrando. Então vai ter um conflito ali. O oficial obrigatoriamente vai começar a questionar, vai fazer outras perguntas para você. Então é muito importante que você tenha o visto adequado de acordo com o motivo da sua viagem. Se você começa a falar ali, que eu vou trabalhar, que não sei o que tem, aí vai gerar conflitos se o seu motivo de viagem é turismo. Lembrando que para a Europa, nós brasileiros podemos ficar até 90 dias no país sem a necessidade de tirar o visto. Está para ser implementado o ETIAS, que é um formulário eletrônico, uma autorização eletrônica de viagem. Já foi adiado, acho que desde 2022, 2023, está sendo planejado para que a gente preencha esse formulário antes de fazer a viagem. Vai ser um formulário que a gente vai fazer pela internet, vai ter o custo de 7 euros. E vão ter algumas perguntas já prévias e você vai ter essa autorização de entrada lá na Europa. Essa autorização não quer dizer que você está aprovado para entrar no país. Chegando lá no país que você entrar, vai ter um processo de imigração normalmente, só vai ter essa etapa adicional. Esse processo do ETIAS já foi adiado várias vezes, então quando você for viajar para a Europa, consulte nos sites oficiais de imigração, de entrada nos países, se esse formulário já está sendo exigido. Para quem vai para o Reino Unido, por exemplo, já foi implementado. Os países da União Europeia ainda não foi implementado, mas dependendo da data que você for ver este vídeo, já tenha sido implementado, então confira essa informação. A segunda pergunta é: How long do you intend to stay? Quanto tempo você pretende ficar no país?
Aqui ele quer saber qual que é a data que você vai ficar, porque tem que condizer com o tipo de visto que você está entrando. Então, eu acabei de falar que na Europa a gente pode ficar até 90 dias a turismo. Nos Estados Unidos são até 180 dias. Então, se você vai ficar um período maior do que esse, responder ali na hora, não vai bater com a regra daquele visto que você está entrando. Então, é muito importante que você entre e fique o período permitido para aquele tipo de visto e o mais importante, que você tenha na ponta da língua essa resposta. Porque imagina o oficial chega ali e perguntar para você quando é que você vai embora, qual que é, até quando, né? Quanto tempo você vai ficar e você não souber a resposta. É no mínimo estranho para o oficial, né? Saber que uma pessoa está planejando uma viagem para o exterior e não sabe quanto tempo ela vai ficar. Esse tipo, né, de falta de confiança na resposta começa a gerar dúvidas ao oficial de imigração. E é nesse ponto que você tem que ficar atento para não cair numa armadilha. A terceira etapa, né, a terceira pergunta é a prova de que você vai sair do país. Essa etapa normalmente acontece até mesmo no momento do check-in, ainda no Brasil, na companhia aérea, lá no balcão. As companhias aéreas pedem a passagem de volta, que você vai retornar ao país, né, porque alguns países nem deixam você embarcar sem uma passagem de volta. Alguns outros países, eles não fazem essa conferência na hora do check-in, porém, quando você chega na imigração, o oficial de imigração, que é uma prova de que você vai sair daquele país. E a passagem de volta é o documento que você precisa ter para provar essa saída. Essa passagem aérea pode ser a reserva que você fez, né? Que se você comprou sua passagem aérea online, hoje normalmente todo mundo compra online, vai ter essa reserva, você pode imprimir esse bilhete, que vai ter lá a data de volta e o código da reserva, ou também pode ser o bilhete digital, apresenta ali no seu celular sem problema nenhum. A quarta pergunta é: Where will you stay during your visit? Onde você vai ficar hospedado durante a sua visita? Essa pergunta também pode ser feita no momento do check-in no balcão da companhia aérea. Alguns países, como Estados Unidos, por exemplo, pegam o endereço ao qual você vai ficar hospedado durante a sua estadia ainda no check-in. Outros países não pedem essa informação no check-in, mas podem pedir na hora que você chega na imigração. Eu mesmo, 90% das vezes que eu viajo, essa é uma pergunta que é feita para mim e eu tenho que comprovar como é que eu faço isso. As reservas dos hotéis que eu vou ficar hospedado, eu normalmente reservo meus hotéis através do Booking, que é o maior site de reservas do mundo. Sai um voucher com o endereço do hotel, o período que você vai ficar, o valor que você pagou, tem tudo lá confirmado nesse voucher. Então eu já deixo impresso esses vouchers de todos os hotéis da minha viagem, ou se não, deixo tudo salvo no meu celular através de formato digital, aí eu só apresento ali para o oficial os documentos, tá? Então ali é importante, porque, gente, você está viajando para um local, né, para um país estrangeiro e você não tem local para ficar, não pode, né? Ele não vai deixar você entrar se você não tiver um local para dormir. Principalmente para você que está chegando ali nos primeiros dias. Vamos supor que a sua viagem dure vários dias e você vai passar por várias cidades, vários países. E ainda que você não tenha todas as reservas, porque em algum momento pode ter alguma mudança de planos na sua viagem, é importante que pelo menos na primeira cidade ao qual você está chegando, o primeiro país, você tenha essa reserva feita. E aí você mostra. E caso você não tenha das demais cidades, é importante que você explique para o oficial exatamente o que eu te falei, né? Que você ainda não tem o plano completo da viagem, que pode ter alteração, que ao longo da viagem você vai fazendo essas reservas. Não tem problema fazer isso, desde que você saiba explicar. E antes de chegar na quinta pergunta, gente, é muito importante que você tenha internet nesse momento da imigração. Porque, como eu disse, muitos documentos você pode ter que consultar online aqui na internet, pegar alguma informação que a imigração está pedindo. E para isso eu utilizo o meu chip, que é esse daqui, ó, o chip de internet internacional que eu utilizo em todas as minhas viagens. Eu compro ele ainda aqui no Brasil, chega na minha casa. E também tem agora a modalidade do eSIM, que é o chip virtual. Você compra ali online, chega um QR Code para ativação para os aparelhos que já têm compatibilidade com essa tecnologia. E você que é daqui do canal, tem desconto com o cupom Vai com Bruno. Eu deixei o link na descrição do vídeo para você adquirir o seu, chegar conectado ali no aeroporto, mantém o número do WhatsApp. Se precisar consultar documentos da imigração, você já está apto. E para sair do aeroporto, pegar um Uber, um táxi, transporte público e estar conectado durante toda a viagem. Confira lá na descrição do vídeo o seu desconto. A quinta pergunta é: What is your occupation? Ou What do you do for a living? Essa pergunta ele está querendo saber qual que é o seu trabalho, o que que você faz no seu país, qual que é a sua fonte de renda, basicamente. Ele quer saber isso, então você vai responder qual que é o seu trabalho, não precisa responder quanto você ganha. Aqui ele quer saber primeiro se você tem um vínculo com o Brasil, porque se você está empregado, quer dizer que sua intenção de voltar, né, é a maior, já que você tem um emprego fixo. E a segunda é se o trabalho que você exerce é compatível com o tipo de viagem que você está fazendo, né? E mesmo, gente, que você esteja desempregado,
desempregado ou não trabalhe, não tem problema, você pode viajar sem ter um emprego. Mas é importante que você tenha recursos financeiros para bancar essa viagem, né? Tenha esse dinheiro guardado. Por exemplo, uma pessoa que vai para Disney nos Estados Unidos é uma viagem que custa caro. Os ingressos das atrações, né, dos parques são caros, hotel, aluguel de carro e tudo mais, né, alimentação. Uma pessoa ali, um casal, gasta facilmente 20, 30 mil reais numa viagem para Disney. Então, comprovar esses recursos financeiros e ter um trabalho condizente com uma viagem dessa é o que o oficial está investigando naquele momento dessa pergunta. E aí vem a sexta pergunta, How much money do you have? Que é quanto de dinheiro você tem. Ele quer saber se você tem recursos suficientes para bancar a sua viagem. Aqui vai uma observação. Alguns países possuem uma quantidade mínima por dia que você deve levar e comprovar na entrada do país. Por exemplo, a Espanha, se eu não me engano, são 120 euros por dia de viagem. A Holanda são 55 euros. A França, se você tem reserva de hotel, 65 euros por dia. Se você não tem a reserva, se eu não me engano, são 130 euros por dia. Ou seja, consulte essas informações nos sites dos consulados dos respectivos países que você pretende viajar para ver quanto você precisa. Em média aí, gente, 100, 150 euros por dia é condizente a uma viagem de turismo e todos os gastos que você vai estar lá. Então é importante que você comprove esses recursos. E como que você vai comprovar isso? Primeiro, normalmente eles só perguntam se você tem esse dinheiro. E é importante que você fale a verdade. Por quê? Se ele pedir para você comprovar, tem que bater exatamente o valor que você está falando. Não minta dessa informação. Você pode comprovar isso através de dinheiro físico em espécie, que você está levando ali na sua viagem, ou se não, a maneira mais prática e segura que eu recomendo é através de uma conta internacional, uma conta global. Eu, por exemplo, utilizo a conta da Nomad, que é essa daqui, eu tenho meu cartãozinho Visa, que eu faço todos os meus pagamentos na minha viagem. Você pode consultar através do aplicativo da Nomad o seu saldo, adicionar dinheiro, fazer seus pagamentos, tudo muito prático e seguro, com a vantagem de economizar com câmbio. Por quê? A Nomad é uma conta que tem IOF de apenas 1,1%, bem menor que dos cartões de crédito do Brasil, que hoje estão cobrando 3,38%, e a vantagem do câmbio comercial, que os cartões hoje cobram um spread, né, uma taxa que varia de 4% a 7%. Na Nomad, o seu spread é de apenas 2% e pode caindo de acordo com o seu relacionamento lá no banco. Quanto mais dinheiro você vai adicionando, menor vai ficando a sua taxa. Ou seja, uma economia média aí de 8 a 10% nos seus pagamentos, vale muito a pena. E caso o oficial de imigração pergunte qual que é, né, o valor que você está trazendo e pedir para você comprovar, você rapidamente vai abrir o aplicativo da Nomad, vai mostrar seu saldo lá e está resolvido sem nenhuma dificuldade, né? Prático, rápido e seguro. E aí você vai fazer todos os pagamentos na sua viagem. Você quer aqui do canal abrindo a conta com o código de convidado, vai com Bruno20, você vai ganhar até $20 de cashback na sua primeira operação de câmbio. Eu deixei todas as informações e o link na descrição do vídeo. Ou coloca aí o seu celular, aponta ele no QR Code que eu deixei aí na tela, que vai abrir para você baixar o aplicativo da Nomad. A sétima pergunta é, Are you traveling alone? Você está viajando sozinho? Aqui é importante, gente, saber com quem que é o seu grupo de viagem, né? Pessoas que vão em família ou casais, né? Pessoas que são casadas, podem entrar e fazer o processo de imigração juntos, com o grupo familiar. Então, esposa, marido, filhos, todos fazem juntos. Esposa, marido, podem fazer junto. Agora, se você está namorando ou está viajando com amigos, o processo de imigração é separado e individual. E aí ele pode fazer essa pergunta para saber se tem mais alguém viajando com você naquele momento. Talvez a pessoa já até chegou no seu destino, está lá te esperando, ou a pessoa vai chegar num outro voo, ou estão ali na fila de imigração esperando também. Você pode falar, não estou viajando com meu amigo que está ali na fila também para fazer a imigração. Aqui, gente, eu sempre que sou perguntado sobre isso, eu entro num perfil de viajantes, né? Eu normalmente viajo sozinho e é muito comum que pessoas que imigram ilegalmente para um país viajam sozinho. Então é por isso que eles querem saber de quem está viajando sozinho essa informação. E eles querem saber se você não vai ficar nervoso com essa resposta. Porque, como eu disse, é um índice muito grande de pessoas que viajam sozinho e imigram ilegal para um país. Então ele pode fazer algumas questões ali, algumas perguntas adicionais vindo aí de viajar sozinho. Falei, por que você está viajando sozinho? No meu caso, eu falo, eu estou de férias, eu tenho costume de viajar sozinho, já viajei para vários lugares e normalmente faço isso sozinho. Ponto, acabou. Faço isso com confiança, né? Sendo simpático, como eu disse no início do vídeo, sempre com muita confiança para responder as perguntas que são feitas. Oitava pergunta. Do you have family here? Você tem família aqui?
é muito comum pessoas viajarem para visitar seus parentes em outros países e não tem problema nenhum, desde que os seus parentes estejam legalmente no país dentro do período de visto que foram cedidos para eles ou que estejam viajando a turismo também dentro do prazo permitido. E aí você tem que responder a verdade. Sim, eu tenho parente, caso você tenha. E caso você tenha, esteja preparado para fornecer o nome das pessoas ou da pessoa, endereço que elas vivem e telefone de contato. Você tem que fornecer essa informação caso você esteja visitando algum parente. A nona pergunta é: Have you been here before? Você já visitou aqui? Você já esteve aqui? Essa é uma pergunta, gente, que o oficial já tem essa informação do banco de dados deles, porque toda vez que você faz uma viagem, fica registrado nos sistemas as entradas e as saídas, então ele já sabe a resposta. Aqui ele só quer confirmar se condiz com o que ele tem no sistema e ver se você não vai ficar nervoso. Você não precisa saber as datas exatas de que você foi para um país. Por exemplo, eu já fui várias vezes para a Europa, várias vezes para os Estados Unidos. Eu não sei exatamente quais foram as datas, quando que eu entrei e quando que eu saí. Eu sei que eu já fui algumas vezes, então se ele perguntar, olha, fui para tal lugar, já visitei, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, não precisa ser exato. Ele quer que você mostre essa confiança, porque pessoas que imigram ilegal também tendem a ficar nervosa com essa pergunta, porque muitas vezes eles já tentaram entrar pelo país, ou por aquele país, ou por algum outro país vizinho, uma outra porta de entrada para fazer essa imigração e voltou. Então, quem fez isso de forma errada acaba ficando um pouco nervoso e aí o oficial pode fazer outras perguntas derivadas dessa daí, dependendo da sua resposta e a sua reação à pergunta. E a 10ª pergunta é: What places will you visit? Quais lugares você vai visitar? Então, vamos supor que você está indo para Paris. E aí ele pergunta, tá vindo em Paris, bacana, o que você vai visitar aqui? Aí você vai responder os principais pontos turísticos que você planejou para sua viagem. Vou para a Torre Eiffel, para o Museu do Louvre, para o Arco do Triunfo, vou para a Disney de Paris, depois eu vou fazer um bate e volta, eu quero para Londres, né? Vou pegar o trem, vou passar o dia lá, volto. Enfim, aqui ele quer saber se você se planejou minimamente, como eu disse sempre, se você tem confiança na resposta que você está dando. O que é mais comum, gente, é pessoas que vão imigrar ilegal e não tem ideia nem do que existe no país, quais são os pontos turísticos, porque esse não é o objetivo da pessoa. Ele está indo lá para tentar vida, para trabalhar. E aí o oficial pode pegar essa pessoa aí nessa sinuca de bico e começar a ver que o cara não fez o mínimo planejamento. E como é que uma pessoa que está viajando a turismo não planejou quais lugares turísticos do país? Entende a importância disso? E falando em pontos turísticos e roteiro de viagem, aqui no canal eu tenho vários vídeos de vários destinos e também você pode baixar as minhas planilhas de viagem para os destinos que você está indo. Temos planilha da Itália, de Londres, Paris, Portugal, planilhas nos Estados Unidos, Nova York, Orlando. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Além dos guias e roteiros Vai com Brunos, temos vários destinos, um roteiro na palma da sua mão, com programação completa, dia a dia, com mapas, dicas de restaurante, transporte, tudo que você precisa para o planejamento da sua viagem. E caso o oficial de imigração pergunte qual que é os seus motivos, né, os lugares que você vai visitar, você fala, eu tenho um roteiro aqui de viagem com todo o meu planejamento. E você pode até apresentar para o oficial qual que vai ser esse roteiro. Bacana, né? Tudo isso na descrição do vídeo. Bom, essas são as 10 principais perguntas que são feitas no momento da imigração. É óbvio que podem ser feitas outras perguntas, dependendo do decorrer de como vai ser suas respostas, as suas reações, o oficial pode perguntar mais coisas. E você pode, inclusive, ser encaminhado para a temida salinha. O que é a salinha, gente? O processo de imigração é feito ali na hora que você chega do voo, tem uma fila enorme, todos os passageiros vão passar pelo aquele controle de passaporte, ele vai tirar sua foto, tirar a sua identidade e fazer essas perguntas você em pé ali, num processo bem rápido, normalmente dura 1, 2 minutos no máximo. Mas caso o oficial ainda não tenha certeza sobre a sua entrada, ele pode te encaminhar para a salinha. É um espaço reservado no escritório da imigração, em que você vai ficar ali sentado, talvez você fique horas sentado até que alguém venha falar com você. Depois que alguém for falar, eles podem de novo fazer as mesmas perguntas que foram feitas inicialmente, porque eles querem bater se as respostas que você está dando na salinha, num processo um pouco mais nervoso, você vai estar um pouco mais nervoso, né, do que está acontecendo. Se você não vai entrar em contradição do que você já respondeu, e caso você entre em contradição, o oficial vai começar a te indagar cada vez mais até que você fala realmente a verdade, né? Eles querem tirar a verdade, porque muita gente que vai para a salinha, eles já estão desconfiados de alguma pergunta, então eles querem extrair mais informações de vocês.
Então eles podem te deixar horas, voltar a fazer uma pergunta, esperar mais um tempo, voltar, enfim. Cada pessoa pode passar por algum tipo de situação. Eu nunca passei pela salinha, por exemplo. Tenho alguns conhecidos que já passaram e é através dos relatos deles que eu sei mais ou menos o que acontece por ali. Então esteja preparado para isso e caso você vá para a salinha e você esteja entrando no país com tudo certinho, seu motivo de viagem realmente seja turismo, você vai passear, fique tranquilo, responda novamente as perguntas que te for perguntado, seja o tempo que for necessário e vai dar tudo certo. Agora, gente, eu quero mostrar um caso real de um processo de imigração lá na Europa com um oficial e uma pessoa entrando ali, quais foram as perguntas que foram feitas e como que a pessoa se saiu ali nesse processo. Bora ver como que foi. E aí, o que achou do processo de imigração aí da menina? Eu achei que foi bem bacana, o oficial foi super paciente, simpático com a pessoa, né? Ele tinha ali motivos para ser talvez um pouquinho mais rígido com ela. Na hora que ela falou do irmão ali, ela não sabia o local que ela ia ficar hospedado. Lembra que eu falei agora há pouco a importância de você já ter esses documentos ou impressos ou através aqui do seu celular, na palma da mão, porque evitaria dessa questão do irmão, de ter que ligar. Então é muito importante que você tenha os documentos em mãos. É importante que você fale sempre a verdade. O contato do irmão ali, você viu que o oficial pegou para ligar, então se ele entra em contato com a pessoa, tem que ser realmente a pessoa que você está falando. Enfim, gente, fale sempre a verdade. Essa é a maior dica que eu dou. Seja objetivo, confiante, né, no que você está falando, que vai dar tudo certo. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre imigração, vou deixar linkado as playlists aqui em cima no card. Dá uma vasculhada aí no canal que você vai encontrar bastante conteúdo. Espero que eu tenha ajudado. Se gostou das informações do vídeo de hoje, eu te peço para deixar seu like, te convido a se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.